Olá, boa tarde, graça e paz. Que bom te encontrar aqui no Vem para o Cenáculo. Querido, como é bom todas as tardes nós estarmos juntos aqui para compartilharmos uma palavra do Senhor e para podermos ter esse tempo de oração. Então já quero me adiantar e dizer para você, escreve aí seu pedido de oração. Nós vamos estar juntos clamando ao Senhor em nome de Jesus. O tema de hoje é o pão da vida, né? Evangelho de João 6,33, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu para dar vida ao mundo, né? Quando se fala de pão, né, em muitas religiões você vê falando sobre essa questão do pão, né? Em muitas culturas você vai ver essa questão do pão. E quando Jesus ele fala do pão, né? E tem todo um processo essa questão do pão, não só o processo do fazer o pão, mas eu quero falar um pouquinho com vocês desde a questão do trigo, né? Quando ele é plantado, né? E aí a gente vê aqui a palavra do Senhor falando, né, do Evangelho de João 12:24. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só. Então vamos lá, irmãos, nós precisamos entender todo esse processo, desde o grão, que a palavra do Senhor ele vai trazendo para você do grão do trigo, do tempo da colheita, né, que quando chega o ministério do Senhor, né, que já Deus falou assim, agora é o tempo do mundo conhecer o Deus vivo, né? E aí a gente vai vendo lá em Gálatas 4:4, né, chegando à plenitude do tempo de Deus, enviou o seu filho, né, para ser nascido de mulher. E aí a gente vê a questão do quando esse grão ele é moído, Isaías 53:5, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. E aí continua todo esse processo, né? Salmos 22, versículo 1, né, que a gente fala essa questão do passar pelo fogo, né? Quando Deus, né, quando fala assim, quando Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste, né? Esse processo dessa mudança. Então, você consegue ver pela palavra do Senhor todo um processo do pão desde quando ele é plantado ali, desde quando ele é simplesmente uma semente. E aí a gente vai vendo todo esse processo do trabalhar de Deus em relação à humanidade, de quando Deus fala que vai nos alimentar. Mas eu não quero só parar nesse processo do pão, irmãos. Eu quero trazer essa questão do alimento de Deus para com as nossas vidas, né? Aquele pão que alimenta. Né? Você vai ver algumas passagens de Jesus, né, que ele falando, ensinando a multidão, e aí o Senhor tem um olhar de misericórdia para aquela multidão, e ele observa a necessidade daquela multidão, e aí o Senhor fala para os discípulos, dai-o de comer para eles. Eles falam, Senhor, não tem como, não existe, nós estamos no deserto. E aí até parece aquele garoto, né, com os pães, com os peixes, o Senhor ali multiplica, o Senhor ali alimenta. E aí, irmãos, falando desse alimento, né, que o Senhor traz para as nossas vidas, eu posso dizer para vocês, dar um testemunho da minha vida, de como o Senhor me alcançou, né, de como eu fui alimentado, ainda quando criança. Eu lembro que eu estava ali com meus 9, 10 anos, quando eu vi o pastor pregando a palavra do Senhor. Eu lembro que um homem muito grande, né? Eu era criança, então todo mundo para mim era muito grande. Mas eu lembro que ele era muito grande, porque todo mundo tinha que levantar a cabeça para poder falar com ele. Ele me chamou a atenção. E aquele homem foi para frente da igreja, chorando. E a mensagem que estava sendo falada era sobre você entregar a sua vida para Jesus. E aquele homem foi chorando na frente da igreja, e o meu pai nunca chorava. E eu ficava prestando atenção, né? Meu pai é aquele banhanão, né? Todo posudo lá. E quando eu vi aquele homem chorando e se dobrando o joelho, eu falei para o meu pai, eu quero Jesus. Eu quero me alimentar de Jesus. Eu quero ter Jesus na minha vida. E eu lembro que na época meu pai dizia assim, não filho, papai já é crente, mamãe já é crente, você também já é salvo. Mas, irmãos, aquela palavra mexeu comigo. Essa palavra, sabe, de estar ali com o Senhor, de ser alimentado pelo Senhor, essa palavra mudou a minha história. E eu lembro que quando eu fiquei assim, só esperando aquele momento,
Quando o pastor falou assim, olha, vem à frente, eu saí pulando da cadeira e já fui lá para frente. E aquilo foi uma coisa muito marcante para a minha vida, aquilo foi muito emocionante para a minha vida. E eu falei, eu quero esse Deus, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Aí eu lembro que eu dobrei o meu joelho, não que eu esperei meu pai, não esperei minha mãe. Aí eu vi que alguém me abraçou. Quando eu abro o olho, é meu pai do meu lado, com os joelhos dele dobrados, me abraçando, e meu pai estava chorando. Aí eu falei assim, como é gostoso estar perto de Jesus. E a minha história, irmãos, começou a mudar já desde quando eu era criança. Então, esse ser alimentado pelo Senhor veio toda a minha vida. Desde criança eu entreguei a minha vida para o Senhor e aí eu comecei a desfrutar dessa nova vida. Aí, quando a gente vê ali, quando o Senhor fala da Santa Ceia, né, que o Senhor pega o pão e faz, comei de mim. Irmãos, o ser alimentado pelo Senhor é muito mais que um símbolo de um pão, é muito mais que você dizer assim, um pedaço de um pão, é uma transformação de vida. É você estar ali perto do Senhor e entender que você está sendo saciado pelo Senhor em momentos que a sua vida está se perdendo para tudo. É tão fundamental você entregar a sua vida para o Senhor, porque este alimento não é um alimento comum que você come e depois de algumas horas você vai sentir fome de novo, mas é um alimento que vai te saciar todos os dias. Aí a minha pergunta para você nessa tarde é: o que tem saciado essa sua ansiedade, esse seu medo, esse seu desespero? O que tem te acalentado, sabe, te sustentado, te dado força, te transformado numa pessoa diferente? Eu quero te perguntar isso. Como que você tem entendido esse trabalhar de Deus nas suas vidas? Irmãos, você vê que quando fala-se desse alimento, não é só um processo de um trigo, de uma colheita, de um pão, de um preparo, de um sacrifício. É um trabalhar do Espírito Santo de Deus em toda a humanidade para que todo mundo possa se chegar mais perto de Deus. O refletir sobre essa palavra é você entender que o Senhor está aqui para mudar a nossa história, para mudar a tua história. É você receber uma palavra que vai mudar o seu dia a dia. Esse tempo que nós paramos para clamar ao Senhor, para orarmos uns pelos outros, para que você possa escrever aqui o seu pedido de oração, que vai estar orando no relógio 24 horas. Irmãos, isso é a resposta. É a resposta que o Senhor tem para o seu dia a dia, para a tua vida. Então eu quero te convidar agora a que você se alimente do Senhor. Eu quero convidar agora para que você descubra quem é esse pão da vida, que realmente muda a história do mundo, muda a história das pessoas. Talvez você fale assim, pastor, como aconteceu comigo? Eu já sou crente desde berço, eu já entreguei minha vida para Jesus, já cheguei ao batismo, mas eu vou dizer, talvez você nunca parou para se alimentar do Senhor. Na Santa Ceia, né, quando é falado, aí fala assim, ó, antes de comer do pão, antes de beber, né, do vinho, examine a si mesmo. O quanto você realmente tem parado para examinar-se a si mesmo e tem dado essa oportunidade para que o Espírito Santo te transforme, para que o Espírito Santo te alimente, para que você seja saciado no seu espírito e não simplesmente na sua carne, para que você tenha essa dependência literalmente do Senhor, em confiar ainda mais no Senhor. Esse é o desafio para mim e para você hoje, em confiar que o alimento que Deus traz para você, ele vai te completar por inteiro. Às vezes, meu querido, essa sua ansiedade, essa angústia, te falta só um tempinho de oração, te falta só um tempinho de meditar na palavra do Senhor, onde você vai estar lendo a palavra do Senhor e você vai estar crescendo. Esse pão que é pregado aqui, ele tem que ser distribuído para as pessoas. O quanto você tem sido o canal de distribuição da palavra do Senhor? O quanto você tem compartilhado e de fazer discípulo, anunciar a palavra do Senhor, anunciar esse pão, essa palavra que vai alimentar, saciar os corações. O quanto nós realmente estamos compartilhando essa porção especial de Deus para a vida das pessoas.
o pão da vida que é descido do céu. É um pão que traz vida, é um pão que transforma corações. E eu quero que você desfrute dessa palavra. Esse é meu desejo na minha oração, no meu dia a dia, em clamar por você ao meio-dia, quando nós estamos aqui todas as tardes. Sempre você vai ver um pastor pregando aqui, trazendo essa palavra, sempre te aconselhando para que você ponha aí o seu pedido de oração, porque esse tempo que aqui estamos é para viver esse diferencial diante do Senhor. Que você receba hoje desse pão da vida, que você receba agora esse trabalhar do Espírito Santo do Senhor ao seu coração. Por isso estamos aqui, para todos os dias estamos agradecendo a Deus por esse pão, mas é um pão que transforma. Qual é a transformação que você precisa hoje? Qual é o alimento que você precisa hoje para a tua vida? Então eu quero te convidar para que você escreva aí seu pedido de oração. Não só isso, eu quero que você tenha o hábito, né? O que é o hábito? É aquela prática de fazer todos os dias. Todos os dias você sempre está mandando essa mensagem para alguém. Por mais que já passou do horário do meio-dia, essa mensagem vai ficar gravada, para que a outra pessoa também possa receber, para que essa palavra alcance outra pessoa. Talvez você fale, mas eu não sei pregar, eu não sei anunciar o Evangelho, eu não sei... Irmãos, essa é uma forma de nós anunciarmos o Evangelho, aonde você vai estar enviando o link, aonde você vai estar enviando essa palavra para outras pessoas, para sua família, aonde você vai fazer o seu pedido de oração e essa pessoa vai estar lendo o nome dela lá, né, no chat. Ela vai abrir o vídeo lá e vai ver o nome dela lá e falar assim, puxa, alguém pensou em mim, alguém se preocupou comigo, então escreva aí seu pedido de oração. E nós vamos clamar agora diante do Senhor para viver esse sobrenatural. Amém? Pai de amor, obrigado, Senhor, por esse tempo de oração. E eu quero colocar, Senhor, cada pedido de oração que está sendo escrito aqui, Senhor, nesse chat. Aquele que está ouvindo depois, Senhor, que ele também seja alcançado por essa oração, por esse clamor, Senhor, para que vidas sejam transformadas no dia de hoje, para que corações sejam alcançados no dia de hoje. Senhor, um dia o Senhor me alcançou, mesmo pequeno. Senhor, a Tua palavra veio e me saciou, me alimentou, transformou o meu dia a dia, transformou o meu coração. Senhor, que os meus irmãos que estão ouvindo também possam ser alcançados, também ser transformados pela Tua palavra. Senhor, este pão da vida, Senhor, esse pão que traz vida, esse pão, Senhor, que nos remete ao alimento que nos completa por inteiro. Senhor, nos ajude a compartilhar este pão, nos ajude, Senhor, a levar vida para as pessoas que não têm mais o desejo de viver. Senhor, nós clamamos que esta palavra, Senhor, faça toda a diferença aos corações. Jesus, é no Teu nome que eu oro, que eu apresento cada uma dessas vidas. Senhor, que eu apresento aqueles que estão nos hospitais. Senhor, aqueles, Senhor, que estão às vezes no trânsito, mas parou um pouquinho para ouvir do Senhor. Alcance, Senhor, cada pedido de oração. Senhor, aqueles que estão desempregados, eu quero colocar diante do Teu altar para que essas vidas também sejam transformadas em um nome de Jesus. Senhor, que essa tarde seja uma tarde de resposta. Senhor, que essa tarde seja uma tarde de bênção, uma tarde de milagre. Oh, Senhor, como é bom podemos clamar, como é bom podemos estar diante do Teu altar, falando da Tua grandeza, em um nome de Jesus, em um nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus, obrigado. Como é bom. Irmãos, agradeço ao Senhor todos os dias pela tua vida. Agradeço, Senhor, por esse tempo que você tem aqui em estar na presença do Senhor cada vez mais e desfrutar do Senhor cada vez mais. E eu volto a repetir, escreve os seus pedidos, vamos estar orando no relógio 24 horas pela tua vida. Em nome de Jesus. Fica na paz, Deus te abençoe.